é o Evangelho segundo Jesus. É o Evangelho da sabedoria que deixa anjos e homens perplexos. É o Evangelho das coisas que excedem a todo entendimento. E eu venho falando aqui na carta de Paulo aos Efésios. Eu comecei no capítulo 4, entrei pelo 5 até o verso 21. E esta semana eu iniciei falando no capítulo 3 até o verso 6 e evoquei o capítulo 2 do verso 11 até o verso 22. E mostrando o que Paulo dizia no capítulo 3, que era explicado anteriormente no capítulo 2. E ontem nós terminamos objetivamente no verso 6 do capítulo 3. Mas eu iniciei parte da leitura da sequência no verso 7, quando Paulo, depois de dizer que o mistério antes desconhecido, antes oculto, e que ele tinha recebido a chave da despensa, essa chave do reino que abria aquele portal que revelava que todos os privilégios que o povo de Israel tinha tido no curso da história, no que dizia respeito a ter conhecido o chamado para crer num Deus único e invisível, de ter conhecido o mandamento que poderia ser mandamento de vida, embora na prática humana dos judeus tenha se transformado em mandamento de culpa, de transgressão. Os privilégios de Israel no que dizia respeito a terem conhecido promessas e alianças e afirmações de Deus de que o futuro humano poderia ser absolutamente glorioso se houvesse consciência, se houvesse obediência, se eles caminhassem na esperança. Tudo isso que tinha sido revelado a Israel, mas Israel não entendeu, e definitivamente não entendeu, quando Cristo Jesus, o homem-Deus, o Deus-homem, tinha se manifestado e se encarnado, expressando quem era Deus para os humanos, sendo, portanto, ele a expressão exata do ser de Deus, primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, Deus conosco, Emanuel, Deus mesmo. Mas Israel não entendeu, não quis, bloqueou os sentidos, rejeitou a pedra da esquina, o sentido da história e da vocação deles e de todos, e se inimizou com o resto do mundo, se sentiu superior, maior, mais importante, assumiu o chamado de Deus como uma eleição supremacista, como uma espécie de fatalismo divino em relação a eles, não importando quem eles fossem, o que fizessem. Deus estava amarrado a eles por um juramento e eles podiam viver como bem entendessem e demandar de Deus esse compromisso e tentar jogar e esfregar na cara de Deus a necessidade de Deus ser fiel para com eles, embora eles vivessem em total antagonismo à palavra revelada, a ponto de, em vindo Deus, eles o tenham matado no homem Jesus, rejeitado no homem Jesus, e ficaram cada vez mais hostis
porque esses a quem eles rejeitaram, que era Jesus, gerou um povo. Um outro povo que percebeu que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E tanto mais quanto esse outro povo erguesse a voz dizendo, nós cremos, mais os judeus os antagonizavam, como tinham antagonizado o próprio Jesus, a ponto de que eles que já tinham erguido no passado muralhas de separação contra os não-judeus, que eles chamavam de não eleitos, que eles chamavam de pagãos, de gentios, que eles chamavam de alienados. Agora, depois de Jesus, essa hostilidade aumentou imensamente mais, especialmente eu estou falando do primeiro século, segundo século, aquele primeiro momento. E Paulo diz, eles não entenderam até hoje que em Cristo Jesus, e Jesus veio para acabar com toda parede, com toda muralha de separação entre os humanos. Quem crer que Jesus veio para destruir as muralhas de separação, entendeu o Evangelho. Quem não crê nisso não entendeu e não entenderá o Evangelho, porque Deus veio para se reconciliar. Se Deus veio para gritar reconciliação, todo aquele que levanta muros de separação é contra a reconciliação de Deus com os homens e dos homens uns com os outros. Aí ele diz, porque o interesse dele é acabar com essa história de um grupo privilegiado contra um grupo desprezado. Ele fez de ambos os lados da história um só. Ele só está lidando com a humanidade. De modo que agora vocês que não são judeus, que não têm o DNA judaico, que não são filhos dessa promessa linear e histórica, nasceram longe e fora dela, todavia, em Cristo e pela cruz, fostes feitos família de Deus, edificados sobre o mesmo fundamento que tudo quanto daqui para frente venha a ser edificado será, ou seja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do Evangelho, para todos, judeus e não judeus, eleitos e não eleitos, de qualquer grupo ou geração, virem a fazer parte da mesma catedral invisível que está sendo erguida a partir de Jesus, a pedra da esquina, alinhados com Ele. Uma catedral não feita por mãos humanas, não é um prédio, não é um edifício, não. É uma manifestação de gente que ama, crer e espera e vive como Cristo no mundo. Esses são a única igreja que Deus chama de igreja, que é um verdadeiro santuário humano, coletivo, de gente que vai crescendo, dedicada ao Evangelho e ao próximo. E todos nós, sem qualquer diferenciação de qualquer que seja a natureza ou a discriminação, se cremos, fazemos parte desse santuário invisível. Se somos pessoas de boa vontade e entregues ao amor e cremos esperançosamente na vitória do amor contra tudo que não é amor, somos membros desse santuário humano, a quem Deus chama de igreja. Aí ele prossegue e diz que o sentido da vida dele tinha sido esse. Ele recebeu essa consciência, ele se sentia ministrador dessa dispensa. Ele abria a porta dessa dispensa e mostrava esse tesouro, a saber que todos, judeus, gentios ou qualquer ser humano, faziam parte da mesma vocação, que não havia mais nada especial em relação aos judeus, se comparado com qualquer outra criatura humana de qualquer lugar que creia também em Jesus. Eles são co-herdeiros de Cristo igualmente.
não são redimidos de segunda categoria, mas são co-herdeiros. Essa é a promessa, a saber, que eu, que não sou judeu na carne, sou co-herdeiro com todos os judeus que não estejam na carne, mas no espírito tenham discernido que Cristo é o Messias de Deus. Eu sou co-herdeiro, não há nenhuma vantagem para a descendência de Abraão em relação a mim, que creio no mesmo Deus que Abraão creu, a saber, naquele que ressuscita os mortos. Por isto, nós somos membros do mesmo corpo e somos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério revelado. E eu falei sobre isso ontem, 50 minutos, tá aqui, em qualquer lugar. Você acha, especialmente aí no YouTube. E eu já venho falando isso desde a semana passada, é uma sequência. Então, hoje eu leio no capítulo 3, do verso 7 em diante. E vou até o verso 21, que diz: nós somos coparticipantes, todos. Acabou a muralha de separação, de discriminação, o fosso. Se alguém é de Cristo, não olha mais para a humanidade com esse espírito de separatismo, nem de eleicionismo, nem de supremacismo. Tudo isso é anticristo, tudo isso é anti-evangelho. Então ele prossegue e diz: do qual, se referindo a esse mistério, a essa dispensação, a essa revelação de que não há mais separação, desse evangelho de reconciliação, ele diz: do qual eu fui constituído ministro. Isso soa narcisístico, mas eu aprendi na vida que se o indivíduo não carregar uma convicção do tamanho dessa aqui, em qualquer que seja a geração que ele tenha nascido, vai lhe faltar fé, esperança, amor, alegria, compromisso, vai faltar. Cada um que entende essa mensagem tem que dizer: da qual eu fui constituído ministro. E eu estou dizendo isso há 46, vai fazer 47 anos agora em julho, sem nenhum pudor, sem nenhum receio humano de ser julgado por qualquer que seja a forma de arrogância de quem quer que seja. Eu digo, em toda e qualquer assembleia, como Paulo diz aos Efésios e diz em tantos outros lugares, a vocação dele não é diferente da minha. E nem diferente de qualquer que creia na sua geração e que se dispõe a tornar-se uma carta viva de Cristo no mundo, um mensageiro, um proclamador, um embaixador da reconciliação de Deus com os homens. É uma vocação comum, tem que ser uma coragem comum. Só é narcisismo para aquele que olha achando que isso tudo é fruto da sua beleza espiritual, da sua santidade espiritual, da sua formosura espiritual. Esse é um narcisista luciferiano, diferentemente desse outro que sabe que tudo é graça, que é favor imerecido, que ele não foi chamado por virtude própria, mas ouviu a voz gritada sobre todos e teve a estranha e misteriosa graça de dizer: é para mim, eu quero e eu creio. Quem quer que tenha dito isso e feito isso pela fé, pode-se saber, tanto quanto Paulo, constituído ministro, conforme o dom da graça. Graça é favor imerecido. Ministro de algo que não merecia, mas que uma vez que acolheu, foi transformado em servo desse privilégio. Ministro não é uma coisa elevada. Ser ministro é ser servo.
não é como no mundo, que ser ministro é uma honraria privilegiada. No Evangelho, ser ministro é ser diácono dessa dispensa. É abrir a dispensa, servi-la para todos os homens, ser um servo dos tesouros, ser alguém que vai mostrando aos seres humanos o portal aberto e o acesso franqueado. Essa é a boa nova. E ele diz, da qual fui constituído ministro conforme o dom. É um chamado na graça de Deus, que foi a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Essa força, essa energia, essa energia que bota para cima, que é eficaz na sua operação e é poderosa na explosão existencial que provoca. E aí, para dizer que nada disso era narcisístico, era apenas a convicção que ele tinha herdado na graça que é favor e merecido. Ele diz, isso foi feito a mim, para que eu também me inclua, para que você também se inclua, para que qualquer um se inclua. Foi feito a mim, o menor de todos. O menor de todos. Não tem nada a ver com nenhuma grandeza, é graça, é chamado, é dom inexplicável, é mistério, é favor imerecido. E não tem a ver com nenhuma forma de supremacismo pessoal. Isso habita exclusivamente a indesignabilidade do amor de Deus, que encontrou uma estranha e inexplicável resposta no coração de qualquer ser humano. Isso foi feito a mim, esse chamado, esse dom, essa chave foi colocada na minha mão para eu abrir essa dispensação, essa dispensa, esses tesouros. A mim, o menor de todos. A mim me foi dada esta graça. É redundante, porque graça já é dada, é favor e merecido. Mas Paulo faz questão de usar essas redundâncias para ver se as pessoas entendem, como ele diz, nos foi dado gratuito, essa graça que nos foi dada gratuitamente. Dada gratuitamente. O menor de todos, a mim me foi dada esta graça de pregar ao mundo, especialmente aos chamados não eleitos, não judeus, aos desprezados da religião. Me foi dado esse privilégio. Eu que sou o menor, recebi o privilégio de pregar para os não religiosos, para os não incluídos, para aqueles que não têm nenhum DNA moral ou histórico, nenhuma jactância de nenhuma natureza. Pregar a eles o Evangelho, a Boa Nova, das insondáveis, das inespeculáveis, das incompreensíveis, das não teologizáveis riquezas de Cristo Jesus, que não cabem em nenhum pacote, que não cabem em nenhuma definição teórica, que não cabem em nenhuma doutrinação, que não cabem na presunção de nenhum grupo humano. A mim me foi dada a graça de anunciar esse evangelho insondável, inesgotável, infindável, que continua a ter amor, grandeza e aplicabilidade das riquezas infinitas do amor de Cristo em cada geração, em cada tempo, em cada hora, em cada era. E a mim, o menor de todos, me foi dado esse privilégio de anunciar essas riquezas incomunicáveis. De graça eu recebi isto, esse dom
que eu exerço pela misericórdia de Deus ano após ano com mais convicção, alegria e certeza de que nada poderia ter sido mais extraordinário na minha existência do que, sendo o menor, ter sido chamado pelo dom da graça para comunicar a boa nova à humanidade de maneira sublime e surpreendente acerca das riquezas insondáveis e acessíveis a todo aquele que crê. E manifestar, não só anunciar, mas manifestar, viver, expressar, tornar perceptível por palavras, por obras, por ações, por gestos, por compaixão, por perdão, por amor, por fidelidade, por mansidão, por domínio próprio, por arrependimento, esquecendo das coisas que para trás ficam e caminhando sempre para aquelas que diante de mim estão, para as quais eu fui conquistado, para me tornar um Cristo de Deus no mundo e eternamente ser herdeiro de Deus em Cristo, me tornar um Cristo transcósmico, me tornando o que Jesus, o Cristo ressuscitado, se tornou. Essa é a minha vocação, é me tornar isso. E enquanto ela não se absolutiza, eu vou deixando que o Espírito Santo cresça em mim para que eu manifeste a dispensação desse mistério. Para que a partir da minha vida, não só da minha fala, esse mistério ganhe concreção, ganhe expressão. Isso que esteve oculto, séculos e séculos e séculos de homens e mulheres nascendo e morrendo, sem terem o discernimento da vocação humana, que não era apenas para aprender a fazer fogo, nem tijolos, nem torres, nem pirâmides, nem espadas, nem barcos, nem tecnologias. Uma vocação extremamente superior à do Homo sapiens sapiens. É uma vocação para nos tornarmos Homo Christus, que ninguém podia nem de longe vislumbrar e nem pensar, e para os judeus uma afirmação dessa é pura blasfêmia. Foi por causa disso que mataram Jesus, e Paulo diz: eu estou aqui para espalhar essa história não compreendida e oculta. Eu estou aqui para espalhá-la por todo o mundo e anunciar que o Deus que criou todas as coisas quer que o destino humano, que o significado humano, que o chamado humano, que a evolução humana se conclua em Cristo. O Homo sapiens tem que virar Homo Christus, senão ele não evoluiu para ser o que ele foi chamado para se tornar. E eu estou aqui para ensinar e pregar isso e manifestar isso, deixando que na minha vida isso cresça todo dia. E assim, me tornando uma pessoa que entendeu isso, que vive isso, que manifesta isso, uma vida sem muros, sem separação, sem fossos, sem ódios, sem discriminações, cheia de graça e de inclusão, vivendo desse modo e sendo expressão do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, chamando judeus e chamando gentios a quebrarem as muralhas e a se tornarem um só povo, porque de ambos ele fez um, e a entenderem isso, e a viverem isto, e a manifestarem isto,
Em assim fazendo, eles se tornam o que Jesus chama de igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja é essa comunidade que não reconhece fronteiras, nem muros, nem fossos, e que abraça todos os que Cristo na cruz abraçou como irmãos, conforme está dito no Evangelho de João, que quando Jesus mesmo dizendo, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos, todos significando todos a mim mesmo. E esses atraídos pela cruz, pela graça, são os únicos que designam e que formam o que Jesus chamou de igreja. Tanto faz se são judeus, se são gentios, são esses que dizem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e se submetem ao Evangelho, à boa nova anunciada. E Paulo diz, quando isso acontece, a multiforme sabedoria de Deus, porque cada um chega com seu dom, com sua compreensão, com seu entendimento, com a sua colaboração, com o seu talento, com a sua graça, com a sua cultura, com as suas expressões, todos convergindo para Jesus, para a cruz, se tornando em torno da cruz a única igreja que Deus considera corpo, a única igreja que Ele chama minha, a única que não será derrotada, a única acerca da qual Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja não tem nacionalidade, não tem edifício, não tem prédio, não tem vaticanidade, não tem concílios, não tem hierarquias, não tem superiores nem inferiores. É a igreja da consciência do reino de Deus. É a igreja dos indivíduos que foram feitos e nivelados em Cristo Jesus pelo perdão universal que a cruz traz sobre todos os homens. Essa é a única igreja reconhecida. Dentro da chamada igreja dos prédios e das instituições, tem gente dessa igreja. E fora da igreja dos prédios e das instituições, tem mais gente ainda desta igreja, que só o Pai e o seu Cristo conhecem, como sendo membros deste corpo, que não pode ser designado por nenhuma presunção humana, e que manifestam a multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus, não circunscrita a nenhuma cultura, a nenhuma geração, a nenhum catequismo, a nenhuma doutrinação. Essa multiforme sabedoria de Deus, que através dessa única igreja, não palpável, mas conhecida de Deus e de principados e potestades, que ela manifeste e se torne assim, conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os principados e potestades nos lugares celestiais não estão nem aí para aquilo que você chama de igreja. E digo com todo respeito, eu já nasci sabendo disso. Eu nunca achei que a igreja presbiteriana, onde eu nasci, tinha poder. Nem a Assembleia de Deus, nem a Igreja de Deus, nem a Igreja Deus é Amor, nem qualquer outra igreja ou grupo. Nada. Para mim, a única igreja era aquela que ninguém conseguia saber onde estava. Sempre soube que era assim. Que era formada de uma convergência de corações para Deus em Cristo. E que essa verdadeira igreja, assim como o joio no meio do trigo, não poderia ser separada por mãos humanas, nem designada por denominações ou apelidos humanos. E ela podia estar dentro do cristianismo tanto quanto fora dele, porque essa verdadeira igreja é uma congregação de humanos que decidiram
viver em torno do significado do amor, do perdão, da compaixão e da preservação de tudo que Deus criou para ser tratado com bondade, com amor, da natureza à relação com o próximo. Todos os que são assim, todos os que tratam a natureza como mordomos quebrantados e tratam a humanidade como uma riqueza de Deus que nos constituiu com a vocação de nos tornarmos homocristos. Todos esses que olham para o ser humano como sendo a imagem e semelhança do sublime e que mesmo não tendo nenhuma teologia a respeito, tratam e agem dessa forma, esses são igrejas de Deus, mesmo que estejam longe de qualquer coisa que os homens chamem de igreja ou que até nem gostem do que eles chamem de igreja. Eles são igrejas em Deus e são respeitados por principados e potestades. Principados e potestades, você pode não me respeitar. A sua denominação pode falar mal de mim. Seus pastores podem me abominar. Mas os principados e potestades me respeitam em Cristo Jesus. Essa é que é a diferença. O menor, o não reconhecido, o desprezado, mas que anda com essa fé e essa consciência, esse discernimento, recebe essa chave que abre essas dispensações. Esse chamado pela graça que não a resistiu, antes a acolheu para anunciá-la e manifestá-la. E para acolher a multiformidade da graça de Deus nas expressões humanas, se torna respeitado por principados e potestades invisíveis, como foi o caso de Paulo, aqui em Éfeso, quando uns exorcistas ambulantes, filhos de um judeu chamado Seva, que saíam vendendo exorcismos de casa em casa, pegando toda a fragilidade humana e apelidando de diabo, como é feito entre nós hoje em dia. Toda a fragilidade humana é apelidada de encosto, de diabo, ao invés de ser tratada. Eles chegaram lá e cobraram para supostamente libertar uma criatura sofrida. E aí disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, porque eles estavam vendo Paulo impondo as mãos, curas acontecendo e graça de Deus sendo levada à distância por aqueles a quem Paulo intercedia, que eram curados, como Jesus fazia nos lugares onde estavam. E eles foram vendo a emanação daquele poder, daquele fluir que acontecia na vida de Paulo e reconheceram que na vida dele tinha um poder que eles não discerniam qual seria, mas resolveram praticar o rito. E então disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. E os demônios, voltando-se para essa corja de exorcistas ambulantes, oportunistas e mercenários, lhes disse, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? É aqui em Éfeso. É para esse público que Paulo diz isso, olha, se vocês viverem o que vocês viram em mim, o que foi manifestado em mim pelo Evangelho, vocês também serão igreja reconhecida nos principados e potestades nos lugares celestiais. Não basta organizar um grupo, apelidar de igreja, abrir uma razão social, determinar líderes e liderados, pedir dinheiro em nome de Deus, ou fazer isso, aquilo. Isso tudo é igual o Botafogo, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, um partido político. É só isso, não tem nada de Deus ali. É só uma agremiação de torcedores
estimulados em nome de Deus a se tornarem fanáticos, mas não é igreja. Igreja é um lugar de consciência, de amor, de perdão, de inclusão, de bondade, de justiça, de verdade, de compaixão, de longanimidade. Igreja é o lugar onde o amor dá fruto, conforme a multiforme graça de Deus, através daqueles que, com humildade, participam, sabendo que tudo é vocação segundo a graça. Por isso é que eles se tornam respeitados diante de principados e potestades nas dimensões celestiais. Por isso é que Paulo diz: nada me separa do amor de Cristo, nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem poderes, nem vida, nem morte, nem qualquer outra criatura de qualquer outra dimensão cósmica ou de outro universo tem o poder de me separar de Cristo Jesus. Porque ele está convicto, tem essa raiz nele de que nenhuma criatura de nenhuma dimensão teria o poder de arrancá-lo de Cristo. E que mais ainda, ele seria respeitado, e todo aquele que carregasse essa consciência, por qualquer que fosse a camada dimensional. Sim, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, o nosso Senhor. Esse é o propósito de nos fazer o Homo Christus, que deixa todas as categorias universais perplexas de como é que Deus escolhe esse verme que evoluiu de criaturas lésmicas, amébicas, e que faz uma viagem animal até chegar ao mamífero, até virar um símio, até começar a desenvolver alguma inteligência funcional, até que chega a hora em que algo alienígena o visita e há o salto transcendente. O sopro, o hálito da consciência é soprada sobre ele, ele abre os olhos e se enxerga. E se enxerga. A viagem orgânica dele aconteceu toda na Terra, mas essa consciência que ele ganha de si é fruto do hálito sublime, do sopro, da luz. E ele se enxerga e diz: eu. E os principados e potestades não conseguem entender que essa criaturinha que é enganável, que vai fazendo loucuras e se matando, já começa se destruindo, uma vocação predadora horrorosa, que ele não consegue abandonar, de repente, na plenitude dos tempos, na história, quando o Evangelho é desvendado e o mistério é revelado em Cristo, no Evangelho, e surge um homem como Paulo. Paulo é um dos primeiros espécimes dessa consciência madura do Homo Christus. Ele ainda não é, como ele mesmo disse aos Filipenses, não alcancei a perfeição. Não sou. Sou imperfeito, mas eu estou no caminho de alcançar a vocação para me tornar o Homo Christus. A evolução não para no Homo sapiens, ela vai para virar evolução em Cristo, que é o Filho do Homem, que é a completude do significado humano. E eu fui chamado para me tornar a manifestação dessa completude, que está em processo em mim agora, mas tanto mais quanto esteja em processo, mais reconhecida ela é pelos principados e potestades, de acordo com esse eterno propósito. Porque o propósito de Deus não era fazer Homo sapiens, o propósito de Deus é produzir Homo Christus. Esse é o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo, que todo homem vire um Cristo de Deus para a vida eterna.
E ele diz, olha, é preciso ter muita ousadia para dizer o que eu estou dizendo, mas eu tenho. Eu, esse ser pequenininho, que sei que tudo isso que me habita não é fruto de nenhuma justiça própria, de nenhuma glória pessoal, mas é graça, é favor imerecido. Eu tenho essa ousadia, porque Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, de amor e de moderação. Eu tenho essa ousadia. E eu tenho não só essa ousadia para anunciar isso aos homens. Vocês estão olhando para um Homo Christus em processo, que dia a dia vai deixando o Homo sapiens para trás e vai virando um Homo Christus. Não só tenho essa ousadia, mas eu tenho acesso. Como diz o livro de Zacarias, no capítulo 3, naquele episódio do sumo sacerdote Josué, estava todo sujo, foi justificado em Cristo, pelo anjo do Senhor, que é o Cristo antes de Jesus. E aí se diz como promessa, olha, se tu andares assim, se tu cresceres na minha palavra, no Evangelho, eu te darei acesso entre esses que estão aqui comigo. Você vai se tornar amigo de anjos, respeitado por principados e potestades. Esse é o propósito, essa ousadia. E esse é o acesso, com confiança, mediante a fé. Você toma posse disso hoje, agora. Todo dia mais e mais. Portanto, Paulo diz, vos peço que não desfaleçais. Agora que eu estou preso, me vendo todo limitado, todo reduzido. Eu fui reduzido, eu estou preso, eu estou algemado, mas a grandeza da consciência do Evangelho não para de crescer em mim. Então não andem para trás, porque eu, com as minhas limitações, estou andando para frente, desenvolvendo, evoluindo essa salvação todo dia em Cristo Jesus. E aí, ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos, porque é uma causa pela qual vale a pena andar de joelhos. Esse é um objetivo extraordinário, por isso eu me ajoelho todo dia. Eu quero, no meu coração genuflexo e quebrantado, aprender que quanto mais eu me curvo diante de Deus e da lei da vida e da sua palavra e do amor manifestado, mais eu sou exaltado em Cristo Jesus, não por glória própria, mas pela graça que me aflora. Por isso eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, de judeus, de gentios e mais do que isso, de anjos, de principados e de potestades, porque em Cristo Jesus o muro da separação caiu em todas as dimensões. Eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Anjos tomam esse nome, principados e potestades, toda a criação universal, tanto nos céus, nas dimensões e camadas dimensionais, quanto sobre a terra, não importando as etnias, não importando as diferenças, mas é diante desse Pai, de quem todos são família, tanto os terráqueos como os transdimensionais. Eu tomo esse nome e chamo a todos de família. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória indizível, que não é do tamanho de um projeto político, patrióticozinho, horrendo, cheio de acepção de pessoas e de raiva, não. É uma vocação gloriosa, eterna, para que, segundo a riqueza da sua glória, quem que pode dizer como é a riqueza da glória eterna de Deus? O universo visível já me deixa aturdido. Imagina a glória indizível, que não é de um universo, mas de multiversos
e mais ainda a glória do ser de Deus. Para que nós todos sejamos enriquecidos segundo a riqueza da sua glória, a fim de que Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, com dunamis. Você tem essa consciência? Meu Deus, isso é o antidepressivo mais poderoso, isso é o antivida mais vitorioso, isso é o poder dos poderes. É carregar essa esperança, essa explosão dentro de si, mediante o Espírito Santo me habitando, como garantia de que essa é a minha vocação. Eu sou habitado por Deus, por Cristo, me habita. Olha para mim. Você quer saber onde Jesus está? Está aqui, ó. E ele diz, e assim, sendo assim, por causa disso, para todos os que assim queiram, habite Cristo nos vossos corações, pela simplicidade dessa fé, confiante, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Porque sem amor nada aproveita, nada acontece. O Evangelho só realiza esse bem se o meu coração estiver arraigado e alicerçado em amor. E amor não é para o mundo invisível, amor é para o próximo. Eu amo a Deus amando o próximo e amando a criação, preservando a criação e preservando o meu semelhante. Eu me arraigo em amor. E esse poder explode em mim. E aí a minha compreensão aumenta. Não a minha inteligência cerebral, mas a minha inteligência espiritual se dilata. E eu começo a enxergar com a intuição, eu começo a enxergar para além da visão, eu começo a saber para além da constatação. Paulo diz, a fim de poderes compreender qual é a largura, que não tem largura, e o comprimento, que não tem extensão, e a altura, que não tem teto, e a profundidade, que não tem chão. Não é alguma coisa que uma lei matemática e física demonstre. É uma compreensão que transcende o melhor da física e vai para além da ervilha concentrada de qualquer que seja a pressuposição física de um Big Bang. Vocês vão compreender o que está para além das paredes dos estudos cósmicos. E vão conhecer sem entender, Essa é uma dimensão extraordinária. Vocês vão aprender a conhecer aquilo que o intelecto não pode fechar nem concluir, mas que o espírito pode intuir e conhecer. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, teologia, filosofia ou explicação, para que então vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda! Eu jamais me converteria a nenhum evangelho menor do que esse. Não me serviria. Por isso eu jamais seria homem de um livro, de uma catequese, de uma teologia sistemática, de nada, porque aqui não cabe nenhuma teologia sistemática, nenhuma filosofia. Tudo tem altura, tudo tem largura, tudo tem comprimento, tudo tem profundidade. Isso aqui excede a tudo. E te chama para conhecer aquilo que não dá para entender, mas que você se apropria pela fé que atua pelo amor e pela confiança. Por isso a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E ele então conclui, e eu com ele concluo, porque o meu tempo já passou, dizendo, ora, há aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais. Infinitamente é infinitamente, é o que está para além do designável. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Não tem pedido que alcance o que ele pode fazer. Ou pensamos, porque não tem pensamento, filosofia, teologia ou elucubração que possa atingir o que ele pode fazer por mim, vai fazer em mim e de todo aquele que crê, conforme o seu poder que opera em nós e que vai nos levar a tornarmos-nos homocristos, todos nós, o que privilegiarmos o caminho do Evangelho, simples, vivendo em amor e se apropriando da palavra dessa transcendência. Segundo esse poder que não para de crescer em nós, como eu vejo nos últimos 46 anos da minha vida, como esse poder cresceu em mim, na minha consciência, na minha compreensão, na minha pacificação, nas minhas resoluções, na força que me habita na minha fraqueza. Sim, Ele que fará, porque já tem feito em mim muito mais do que eu jamais pedi, muito mais do que eu jamais pensei, e ainda fará para além de toda e qualquer possibilidade imaginativa, pois está escrito: o que olhos nunca ouviram e ouvidos nunca ouviram, isso Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele já nos revelou pelo Espírito a riqueza dessa glória que transcende a toda compreensão. A Ele que é assim e que é Pai de todos, age por meio de todos, é aquele de quem se toma o nome toda a família visível e invisível. Queira eu ou não queira eu, Ele é assim e não há nada que você possa fazer para impedir. Não lute contra a paternidade e o amor de Deus sobre as suas criaturas, porque você corre o risco de se tornar um diabo. A Ele seja a glória nessa igreja, que é feita de gente reconciliada, sem muros de separação, sem forças, sem supremacia, sem acepção de pessoas. A Ele seja a glória nessa única igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Que isso passe para os meus filhos, que isso passe para os meus netos, que isso passe para as gerações que vêm. E eu estou aqui como dispenseiro, usando o privilégio de pegar essa chave do reino, abrir essa dispensa, esse portal, e dizer: olha, na limitação da minha descrição é no mínimo a maravilha do que eu acabei de dizer. E bem-aventurado é todo aquele que crê e toma posse e se põe no caminho para viver, para experimentar, para andar, para desenvolver a sua salvação com temor e tremor, a fim de que você que é salvo em Cristo desenvolva a salvação, cresça se tornando segundo Ele. Esse é o chamado, para andar conforme Ele, para parecer com Ele, para absorvê-lo, para se tornar uma absorção dEle, até a consumação, quando nos tornaremos o Homo Christus absoluto, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor, que essa palavra, que dificilmente vai querer ser entendida pela maioria tão entupida, seja todavia uma palavra de convocação à sublimidade, à graça e à infinitude do Teu chamado em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.